Boris Korny, o cara que construiu o código de nuvem, acabou de lançar suas últimas dicas e truques sobre como tirar o máximo proveito dele, dado que obteve mais de 1 milhão de visualizações nas últimas 24 horas. Passei por cada recurso que ele mencionou. Então neste vídeo eu vou passear por 15 recursos diferentes que você pode ou talvez você não saiba como usar ou não está acostumado com todo o potencial, mas eu não vou percorrer conceitualmente esses conceitos, mas mostrar-lhe como você pode aplicá-los para que, se você assistir a este vídeo até o final, você esteja um passo mais perto de dominar o código da nuvem. Vamos entrar nele. Então a partir desses 15 recursos e conceitos básicos eu vou passar por aqueles que são bastante simples e clique 2 vezes nos que são um pouco mais nuanceados. Então muitos de vocês podem saber que você pode acessar o código da nuvem em seu telefone. Mas a maioria das pessoas não, que eles estão constantemente tentando alcançar o recurso. Paridade para que eventualmente você possa executar a maioria do código na nuvem usando um terminal através do aplicativo de código na nuvem, apesar de construir meu próprio assistente pessoal. Chamei o Cloud Call que mostrei neste canal há algumas semanas atrás. Ainda uso o aplicativo de código na nuvem no meu celular porque é útil ver coisas como Bash. As execuções de código reais se você estiver usando algo como uma agulha aberta ou algo derivado disso, se você não pode ver o que está acontecendo e você está fazendo tarefas muito intensivas de código. Mesmo se você não é um codificante, então você está perdendo alguma transparência, algumas coisas-chave para notar e que para fazer o uso deste aplicativo. Então você gostaria de criar um repositório GitHub que você faça login. Que todo o seu código vive em um lugar para que você possa push a partir de um fim e depois pull a partir do outro, e quando se trata de clicar nesta guia de código no lado esquerdo inferior do celular, você pode ir e clique no modo plano para que você possa fazer muito do planejamento no caminho e talvez puxe que planejamento para o seu GitHub repo. Então pull a partir de uma seção existente em seu desktop e continuar executando a partir daí. Então a dica número 2 é uma coisa que eu subutilizei muito, que é teleportação, e todo o ponto de teleportação é que você pode ter uma seção não salva existente em seu código de nuvem em seu aplicativo, você pode apenas retomar a partir de um computador de área de trabalho. Então que eu executei este prompt para o meu dispositivo móvel e eu disse apenas ler o seguinte site e fazer as alterações para a seção de herói. Certifique-se de que você tem uma melhor chamada para a ação, etc. Eu estou retomando esta sessão e eu estou indo para casa e eu quero pular em meu laptop, e tudo o que eu tenho a fazer é nada do aplicativo em si, eu só tenho que ir e escrever cloud dash. Teletransporte será capaz de olhar para minhas sessões existentes na nuvem e você pode ver aqui 2 minutos atrás atualizar a seção de herói para a promoção da primavera, e se nós entramos aqui nós seremos capazes de passar, e esta foi a conversa exata que tivemos no dispositivo móvel. Agora a dica 3 é muito relacionado com teleportação, mas em vez de ir de seu dispositivo móvel para o seu desktop, você pode ir de sua área de trabalho para o seu dispositivo móvel. Então como você faria isso é se você ir para o seu terminal e você fazer /controle remoto. Este é outro recurso que eu desconto. Mas agora que eu entendo onde e quando usar diferentes tipos de ferramentas, como quando usar dispatch, quando usar controle remoto, quando usar a minha própria configuração no meu Telegram, agora eu entendo que quando se trata de monitorar uma tarefa que é muito mais pesado, que você quer ser capaz de navegar e ver o que são todos os registros e os detalhes acontecendo, agora controle remoto, uma ótima maneira de levar um terminal existente onde tudo o que você quer fazer é se concentrar sobre essa tarefa e tê-lo em movimento. Mas um nugget adicional de Boris está além do controle remoto por si só. Você pode colocar em citações o nome da sessão, porque se eu pulo meu telefone celular aqui você pode ver que alguns destes são o nome da tarefa ou a primeira coisa que está sendo perguntado daquele bate-papo. Então se eu mover meu telefone para a direita por um segundo você verá que aqui eu chamei o redesenho do site de sessão e temos exatamente a mesma coisa surgindo no celular. Caso contrário ficamos confusos que você teve 5 ou 6 sessões diferentes de controle remoto. Agora você pode nomear cada uma algo que você sempre pode lembrar, especialmente se você estiver ocupado no caminho. Agora a próxima dica é mais poderosa e é que Boris e sua equipe executa código em nuvem no que é chamado de modo autopilot, onde eles aproveitam 2 recursos mais recentes. Um deles é chamado de /loop e o outro é chamado de programação de /. O cronograma pode ser escrito na nuvem e executado na nuvem, mas a ideia central é que você pode executar alguma forma de solicitação, como verificar minha caixa de entrada e, em seguida, a cada 15 e 30 minutos, você apenas aloca o que é o intervalo de tempo para executar essa tarefa para que Boris esteja usando para Babbitt seu código em suas próprias palavras a cada 5 anos. 10 minutos. Então se nós entrar no terminal let dizemos que temos uma série de arquivos hipotéticos aqui. Então temos ativos de marca, temos documentos do cliente, temos propostas, temos relatórios, temos modelos. Todos eles se alimentam nesta demonstração e let diz que nosso primeiro prompt foi a seguinte leitura através de todas as pastas do cliente nos clientes e me dê um resumo rápido onde cada projeto
Está de pé para que isso vá passar e, em seguida, podemos fazer o seguinte para este que podemos fazer slash loop e logo após slash loop a sintaxe é colocar o intervalo de tempo quanto a quando ele deve executar. Verifique meu e-mail caixa de entrada projeto de respostas profissionais para qualquer coisa que precisa responder salve projetos. Mas não envie nada. E se executarmos isso agora isso tentará invocar uma série de habilidades no meu computador. Mas enquanto esta sessão terminal e o meu computador estiverem abertos deve ser capaz de ir neste modo de piloto automático e você pode ver aqui que invoca algo chamado cron criar. Este vai executar isso a cada 30 minutos como mencionamos, este é o trabalho ID, este é o intervalo, este é a tarefa e este é quando ele expira automaticamente a menos que você cancelá-lo mais cedo agora próximo. As mais recentes são uma das minhas características favoritas de código em nuvem e as que eu principalmente ensino em todos os workshops que fazemos uma empresa diferente que são OCs e se você ainda não entende o conceito de OCs você pode pensar nisso como uma série de regras, que automaticamente disparam com base em um evento se você quiser. Os termos do leigo então imagine que você tem seu telefone LED diz que você tem um iPhone e antes de ir para a cama ele automaticamente entra no modo de sono ou não perturbe tecnicamente que é um hook baseado em um tempo LED diz 10 PM é a sua hora de dormir ou 11h30. Então queria disparar e, em seguida, executar o seu telefone para não ter notificações durante o horário de sono e, em seguida, na manhã quando você acordar e ver que você está usando o seu telefone você está enviando mensagens que lhe pede você quer que eu remova este modo e vá para o modo normal onde nós desligamos o seu alarme e tudo mais é apenas normal ou que trabalho da mesma maneira exatamente, para que você possa anexar um hook a uma sessão. Começar antes de qualquer ação ou ferramenta específica usar ou depois de uma ferramenta é usada depois de qualquer ou cada edição ou depois de uma sessão mesmo termina para que você tenha tantos pontos de verificação onde você pode anexar um hook então um exemplo de um caso prático de uso de um hook a maioria das pessoas confiam em algo como um arquivo MD nuvem para injetar automaticamente todas as suas preferências e você pode usá-lo para dizer sempre aprender e entender nossas diretrizes de marca antes de criar qualquer novo ativo. Mas outra maneira que você pode fazer isso é anexar um hook e a maneira que você pode anexá-lo é dizer configurar um hook para que cada vez que eu iniciar uma nova sessão neste projeto você automaticamente leia as diretrizes da marca para que você esteja forçando as chamadas de ferramentas de código em nuvem a ler isso e tê-lo em contexto cada vez e então você também pode fazer o seguinte onde você marca o agente de guia de código em nuvem está é a minha coisa favorita a fazer do ponto de vista de sintaxe porque no fim das contas um hook é apenas uma série de código no que é chamado. Um arquivo JSON é chamado de um arquivo de configurações de .JSON no caso de você não quiser obter suas mãos sujas você não é técnico então você pode marcar este agente específico e ele vai ajudá-lo a fazê-lo com a melhor sintaxe e você pode ver ele escreve este hook para o seu arquivo de configurações diretamente. Em seguida, a próxima vez que você tem uma sessão de início, então ele deve ser capaz de disparar dito hook e certifique-se de que auto-injetar o mesmo documento a cada vez e a diferença fundamental entre isso versus confiar em código na nuvem com nuvem MD é que isso é determinista e isso vai ser empurrado para essa janela de contexto se o código na nuvem quer ou não. Agora o próximo é muito direto e é algo que você já ouviu falar porque houve tanta cobertura sobre isso que é Cowork Dispatch e a citação de Open Cloud Killer Wink nu demais. Para empresas e SMBs onde eles não querem que suas mãos fiquem sujas e tudo o que eles querem é uma experiência de ter acesso remoto ao seu desktop para que a maneira como você o configura seja incrivelmente simples tudo o que você tem a fazer é baixar o aplicativo de desktop de código nuvem e, em seguida, uma vez que você navegar para enviar. Aqui você será capaz de listar uma série de solicitações de acesso e uma vez que você listar tudo o que é necessário você sempre pode mudar para coisas como ficar acordado e habilitar o uso do computador e além disso. Inicialmente eu estava confuso onde obter o maior valor disso e ontem eu estava lutando para testar uma extensão do Chrome que eu construí para minha comunidade e percebi que se você algo como a nuvem no Chrome Let diz que vamos para o Chrome e está a extensão do Chrome que eu coloquei em conjunto que não poderia fisicamente clicar na extensão e executar pedidos que eu tive que clicar nele sozinho ou ter que ir e acessar coisas através da guia de rede porque a nuvem no Chrome pode acessar tudo dentro do navegador aqui, mas usando o Cloud Dispatch agora tecnicamente poderia assumir o controle do meu computador na íntegra. Em seguida, abra o navegador. Em seguida, fisicamente clique nisso para que se eu quisesse que ela carregasse a extensão e continuasse testando eu precisaria usar algo como um dispatch. Para assumir fisicamente o controle de cada parte do meu navegador agora há ainda mais casos de uso do que este. Mas este é um exemplo de um que eu achei útil agora o próximo é algo que eu uso pessoalmente todos os dias quando se trata de validar qualquer coisa que precisa de uma camada de inspeção visual. Então em vez de apenas verificar o que o código de nuvem se constrói em um hospedeiro local ou um HTML para o site você pode dizer que ele recursivamente ir e usar a nuvem MCP.
no Chrome para ir e revisar suas configurações e revisar qualquer coisa que você construiu e certifique-se de que ele está alinhado com nossos requisitos ou nossas especificações. Então a analogia aqui é você confiaria em um chefe que não pode saborear sua própria comida. Então o objetivo é que você tenha código na nuvem direito ele então visualmente inspecionar sua própria criação e, em seguida, uma vez que ele verifica através da nuvem no Chrome, tudo o que você tem a fazer é baixar isso e, em seguida, entrar através de sua conta de código na nuvem. Então você tem um processo muito sistemático onde o código na nuvem escreve o código, em seguida, repete até que ele acha que corresponde aos requisitos. Em seguida, ele pode ir e verificá-lo e ver o resultado, corrigir quaisquer problemas e ir para este ciclo recursivo onde normalmente não é um código de nuvem interminável, é um pouco arrogante onde às vezes vai pensar que está feito. Mas é feito o anúncio do anúncio 20 para que você possa aparecer e dizer que você testou 8 de 10 coisas. Mas você não testou profundamente. Eu quero que você tome essa jornada de usuário específico ou suponha que alguém está clicando em cada nó do nosso aplicativo ir e testar batalha que você um nugget de bônus extra aqui é se você quiser ter certeza de que você está sempre habilitando nuvem no Chrome. Bem como uma série de outras coisas que você poderia fazer /config uma vez que você fizer que você vai ver todas essas configurações e se eles estão definidos para true se você quer fazer compactação automática em suas sessões. Se você quer ser capaz de ir para o modo de pensamento por default tudo e se você ir para o fundo aqui você vai ver as coisas no fundo mesmo como habilitar o controle para todas as sessões. Bem como nuvem no Chrome habilitado por default então você vai ver aqui eu tenho ele definido para true então sempre que faz sentido para ele para invocar e usar a ferramenta mencionada. Então ele sempre. Enquanto com algo como ativar o controle remoto agora eu tenho isso em default então se eu configurá-lo para true então cada uma das sessões tecnicamente que eu spin up será algo que será capaz de portar para o meu celular nuvem agora uma dica de especialista sobre isso do seu. É que se você tem múltiplas habilidades ou servidores MCP que sabem como usar navegadores de maneiras diferentes e pode haver alguma sobreposição sobre a qual se apaga quando você pede uma tarefa que envolve isso você pode chamá-lo especificamente para que você possa dizer usar nuvem no Chrome para uma tarefa muito específica e então ele saberá 100% do tempo para usá-lo e eu acho que é pessoalmente útil para iniciar sessão em aplicativos ou serviços pré-autentificados. Então se eu quisesse entrar no meu Gmail e você usasse a habilidade do navegador do agente Let de Vercel, você teria que ir fisicamente para o novo navegador, ele gira para autenticar a si mesmo a cada vez, em seguida. Isso adiciona mais carga para que a nuvem no Chrome seja ótima para rápida e suja porque está usando seu navegador real apenas criando um grupo separado dentro dele. O próximo recurso também é muito simples e também está de volta no aplicativo de desktop da nuvem em vez de Cloud Cowork ou código da nuvem este funciona principalmente no chat da nuvem onde você tem um bate-papo no lado esquerdo. Em vez de apenas dar-lhe alguma forma de arquivo HTML para que você possa renderar por conta própria. Você pode obter uma pré-visualização para que se nós pop no aplicativo de desktop na nuvem você vai ver aqui eu pedi uma nova página de destino em vez de apenas crank em um arquivo. Então podemos clicar nesta barra lateral aqui quando clicamos na barra lateral podemos clicar neste arquivo seremos capazes de obter uma pré-visualização ao vivo do site e a coisa legal é dado o nome. Previsão ao vivo enquanto você está fazendo alterações você pode vê-lo mudando em tempo real. Então se você quiser a versão leve de ver tudo e você não se sente como abrir código na nuvem pedindo-lhe para gerar um host local em seu computador, em seguida, para visualizá-lo e você só quer desenhar algo, então esta é uma maneira incrível com um caminho de menor resistência. NextUp é um recurso que eu também revisei neste canal chamado /Brent e vem muito útil quando você tem uma pequena forca na estrada onde você quer decidir fazer eu vou caminho A ou caminho B. Mas você não quer arriscar caminho A no caso que é o caminho certo. Mas você sente como fisicamente se dequistem para investigar uma ideia adicional ou uma tomada diferente. Para colocar isso em ação eu tenho o seguinte prompt e eu digo algo como eu preciso de sua ajuda para refinar uma proposta para um cliente específico e estes são os endereços dos arquivos eu quebrar com a situação é dar-lhe contexto eu digo exatamente o que eu quero a proposta para olhar como para que denominação e uma série de critérios aqui sobre como ele deve. Reescreva-o para que vamos suponha que ele executou que agora eu executei isso antes deste vídeo apenas para que você não teria que assistir a mim assistir código de nuvem cracklo fora e vamos suponha que temos alguma versão e isso passa pelo atual state das coisas. Mas vamos diz que eu quero experimentar com preços agressivos, mas eu não quero inundar isso em meu contexto. Janela e ter a linguagem model começar a ficar confuso entre a nossa taxa atual versus esta realidade muito agressiva diferente possível para que para nós para CDcast podemos fazer algo como Brent versões de preços muito agressivas.
Agora estamos em um branch separado onde eu posso pedir as mesmas propostas exatas com estruturas muito diferentes de preços e a boa parte disso é se eu revisar isso e parece que este é o caminho para ir agora eu posso puramente ir por este caminho e deixar nossa velha conversa de uma forma onde como você pode ver aqui podemos sempre retomá-lo entrando Cloud-R com este ID em qualquer terminal. Agora o próximo é o simples/útil e muito aplicável. Aliás, e este não precisa de muita informação, tudo o que temos que fazer é inserir alguma forma de prompt. Enquanto dito prompt está executando, podemos apenas fazer slash. Por outro lado, quais são os nossos números para a fila 1 e, em seguida? Isso nos permite multitarefa de uma forma em que não estamos inundando a janela de contexto da seção principal e podemos obter todas as informações à medida que vamos. Podemos clicar no espaço e manter a conversa fluindo como precisamos. Agora esta próxima dica é tipicamente uma que as pessoas não técnicas fogem de porque parece muito intimidante. Mas conceitualmente é incrivelmente simples que estão usando árvores de trabalho e como chamá-las agora funcionam. Árvore. Se a analogia de uma árvore não é útil, você pode pensá-lo como tendo 3 mesas separadas com 3 agentes separados com 3 separados tipos de trabalho e documentos. O objetivo é cada um pode trabalhar mutuamente exclusivamente sem ter o risco de que vários agentes estão trabalhando no exato mesmo arquivo ou tentando editar ou escrever o mesmo arquivo ao mesmo tempo. Então se pensarmos nisso como diferentes faixas com diferentes mesas com diferentes agentes e trabalho diferente. Então a faixa 1 poderia estar escrevendo a faixa de proposta do cliente 2 poderia ser o redesenho do site e a faixa 3 poderia ser relatórios financeiros onde todos esses arquivos não deveriam ter qualquer forma de sobreposição. Agora uma coisa para falar sobre isso e outra coisa para mostrá-lo. Então a sintaxe é a seguinte: você escreveria Claude, você não precisa desta parte, eu estou apenas executando isso no modo YOLO e então você faz -w, isso significa árvore de trabalho, isso diz Cloud que você está executando uma mesa separada com um conjunto separado de trabalho e neste caso estamos apenas atribuindo-lhe o que esta árvore de trabalho é sobre. Então neste caso é sobre a proposta para a empresa Acme. Além disso, que não há muito a ele, você só prompt como você normalmente faria neste caso. Eu só diria escrever uma proposta revisada para a Acme Corp com base em suas notas de projeto nesta pasta. Eles estão agora na fase 2, propõem um upsell para o nível empresarial para a fase 3 e novamente exatamente o mesmo conceito para outra tarefa para que você insira a mesma sintaxe exatamente aqui você faz o -w para uma árvore de trabalho de mesa completamente nova. Qualquer conceito faz sentido e agora você tem uma faixa separada chamada atualização do site e isso será designado para adicionar depoimentos ao seu site na parte inferior usando nomes de clientes reais de nossa pasta de clientes. Em seguida, enquanto isso estiver em execução, você também pode executar este que é -w relatório trimestral, ler os relatórios desta pasta e criar um relatório profissional que é uma placa que para x, y e z. Em seguida, executá-lo para que se você historicamente tem sido intimidado por este conceito não seja intimidado mais. É muito fácil de executar e muito útil, então este próximo passo deve ser feito com um grão gigante de sal e muita cautela. Especialmente se você estiver muito consciente dos seus limites de taxa e de tudo que está acontecendo agora com todas essas diferentes capacidades de uso. Se as árvores de trabalho podem girar 3 nuvens de uma vez, um lote de mesas diferentes tecnicamente pode girar 5 e 15 e 30 de uma vez. Então o lote de slash tem uma ênfase maior na largura da execução versus profundidade e reflexão de como derivar o máximo de cada agente singular, de modo que a maneira como ele funciona é se nós pop no terminal você pode abrir uma seção e fazer o seguinte: fazer lote de lote. Depois de lote você tem que inserir algum formulário de solicitação para que você poderia dizer atualizar a taxa ou URL de 1,50 a 1,75 em todos os arquivos de proposta na pasta de propostas. Manter a formatação existente recalcula todos os totais de itens de linha e o total grande em cada proposta. Então se enviarmos isso eu mostrarei o que acontece. Então agora ele entra no modo de plano e no modo de plano ele pesquisa e vê qual é o escopo desta tarefa. Então agora ele está passando por cada possível proposta que temos em nosso espaço de trabalho. Uma vez que ele termina seu plano ele passa por e ele quebra todo o contexto, todas as convenções de formatação que precisam mudar, o que vai mudar em cada proposta para que ele tenha um esboço disso e, em seguida, no fundo, ele anda através do modelo de instruções trabalhador. O trabalhador que ele vai gerar recebe o arquivo específico exato velho para novos valores para cada item de linha e o novo grande total. Então agora se você passar para o modo YOLO e executá-lo ele vai empregar tantos agentes quanto quiser como se fosse capital financiado e ele pode contratar qualquer um.
Sempre que executar a tarefa para que se você é rico em token sinta-se livre para ir para isso. Mas se você estiver errando do lado da cautela você está sendo frugal eu evitaria este coma por agora. A próxima recomendação é uma que eu mal uso e eu não vejo muitos casos de uso pelo menos para mim mesmo usar. Mas apenas no caso de que seja útil para você adicionar o que é chamado -bear e -bear permitirá que você execute um comando sem ter nuvem sempre injetar a nuvem MD. A habilidade de todas as cargas adicionais e inchaço que vem em cada seção quando você adicionar -bear ele vai contornar tudo isso e apenas executar o pedido que você tem em segundos. Então apenas no caso de você achou que eu queria bear o animal você iria escrever isso clode-bear. Então execute alguma forma de comando agora uma coisa que eu notei ao tentar usar isso eu mesmo é se você estiver usando sua conta normal Max ou sua assinatura, em seguida. Executando isso não vai funcionar porque diz não logado para que pareça me corrigir se eu estou errado se de outra forma nos comentários, mas você tem que usar isso via uma API solicitação e, em seguida, uma vez que você tem o API então você deve ser capaz de executá-lo. Então eu tentei várias maneiras diferentes para iniciar sessão no meu próprio terminal. Mas a ideia principal é que você enviaria algo como este. Então este é um atalho que funciona que é -p e você faz a pergunta e você recebe a resposta imediatamente. Mas se você usar este -p sozinho sem o -bear você não está obtendo tecnicamente os benefícios de não ter qualquer forma de inchaço ou carga na conversação para que você possa ter um caso de uso em seu final onde isso faz sentido. Mas para mim estou bem com ter a nuvem MD carregada para uma pergunta básica versus ter que discutir isso eu mesmo. Para a dica penultimate este também é muito simples este é puramente um jogo de sintaxe. Então em vez de apenas dar acesso ao código da nuvem a um projeto singular você também pode dar-lhe um comando básico eu vou mostrá-lo agora eles vão permitir que ele também comprar diferente projetos e recursos diferentes nesses projetos. Então se nós pop no terminal e você escrever algo como cloud, em seguida, você diz -- adicionar dir neste caso adicionar diretório e em seguida, modelos, em seguida, eu faço outro que está adicionando ativos de marca eu estou tecnicamente adicionando múltiplos diretórios diferentes dentro da minha seção para que onde todos estes vêm de onde adicionou a pasta de modelos aqui. Bem como os ativos da marca estes eram externos para o meu projeto, mas agora com este comando estou trazendo-os ao contexto. E a última dica fundamental era poder chamar um agente pelo nome no início da sua seção de código na nuvem, então em vez de iniciar uma seção de código na nuvem, em seguida, pedir à nuvem para ir e lembrar como usar um agente específico, você começa a sessão com o agente já injetado no contexto, então se isso não faz sentido você inicia uma sessão com o seu agente já auto-injetado com todas as personalidades as quirks as regras as regulamentações e as ferramentas que tem acesso para que se você assistir o meu último vídeo eu falei em comprimento no poder desta pasta de nuvem de pontos e cada permutação, e tudo dentro que faz com que ele toque. Uma das coisas que o torna marcante é esta pasta de agentes onde você pode escrever um arquivo de marcação e qualquer que seja o nome do arquivo de marcação é tecnicamente o nome do agente. Então se eu clicar nisso este é o nome que é chamado de autor de proposta está é a descrição e estas são as ferramentas que este agente pode invocar para que se nós vamos para baixo estes são a estrutura dos comandos e você pode começar uma sessão dizendo cloud-aid proposal writer para que você possa tê-lo por nome e quando ele carrega e você diz algo como escrever uma proposta para TechCorp e ele irá executar essa estrutura inteira usando todas as regras e os paraísos e uma descrição com este agente específico agora eu sei que era muito, mas eu fiz o meu melhor para ser o mais conciso possível para mostrar-lhe o conceito. Bem como o aplicativo e não se preocupe se você quiser ser capaz de acessar todos os diferentes prompts que eu mostrei nas demonstrações. Os comandos de atalho reais eu farei todos eles disponíveis para você no segundo link na descrição abaixo e se você achou este vídeo útil e você aprender algo que eu super apreciar se você deixou um comentário e um sub no canal isso significa muito para mim. Isso ajuda você a crescer o canal e para qualquer outra pessoa que quer ir muito mais fundo no código na nuvem e estar em uma comunidade com toneladas de pessoas toneladas de treinadores minha própria sabedoria e conteúdo exclusivo. Em seguida, verifique o primeiro link na descrição abaixo e talvez eu vou vê-lo em minha comunidade de adotante cedo eu vou ver o próximo. Boris Korney, o cara que construiu o código de nuvem, acabou de lançar suas últimas dicas e truques sobre como tirar o máximo proveito dele dado que obteve mais de 1 milhão de visualizações nas últimas 24 horas. Passei por cada recurso que ele mencionou. Então neste vídeo eu vou passear por 15 recursos diferentes que você pode bem como o aplicativo e não se preocupe se você quiser ser capaz de acessar todos os diferentes prompts que eu mostrei-lhe as demonstrações os comandos de atalho reais eu farei todos eles disponíveis para você no